sobre a ata da última reunião ordinária, a reunião ocorrida no início do ano de dezembro, né? E foi já encaminhado. Alguém tem alguma observação para fazer? Não? Fazemos tempo. Se alguém quiser fazer a votação, a gente vai deixar aprovado. Vou pedir para se manifestar apenas para aqueles que querem se abster ou querem votar contrariamente. Uma abstenção. Ali. Uma abstenção. Foi aprovado. Na última, em dezembro, né, ficou faltando material meu, eu estava fora, então eu preciso falar. Preparei um parecer junto, né, com o grupo, junto com a Ernestina, com o Bernils, o Gilberto, e a gente trabalhou então um parecer sobre as alterações da legislação, né? A gente tem falado um pouco disso, a gente conversou um pouco disso na reunião no mês de outubro, novembro e dezembro, né? Dezembro eu não sei que eu não estava aqui, mas eu queria então fazer a leitura desse relatório, tá? Para que a gente pudesse considerar então encaminhar para o executivo então pedir a alteração da lei, tá? Prolegômenos. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, criado pelo parágrafo único da Lei Orgânica, é regulado pela Lei 6.426. A última revisão foi realizada em 1995, há quase 30 anos. Por bons anos, os membros do Conselho vêm apontando a necessidade de a lei receber atualizações pontuais. Dessa forma, o presente parecer visa apontar pequenos ajustes na lei, mantendo sua espinha dorsal original. No mesmo contexto e finalidade, apresenta-se proposta de atualização do seu regimento interno. Fundamentações. Aqui, nas fundamentações, a gente vai tratando item a item, então é possível entender as sugestões, tá? Primeiro item, ajuste de terminologia. Aproveitando a oportunidade de alteração legislativa, recomenda-se corrigir ou atualizar terminologias. Nesse sentido, sugere-se alterar o nome PUCamp para PUC Campinas, excluir as vagas do Poder Legislativo, né? Então, fazer adequação conforme a legislação posterior que tratou de todos os conselhos. Item 2, regras de eleição. Entende-se necessária a especificação de alguns critérios básicos para a eleição das entidades. Nessa linha, a intenção é que haja previsão de publicação de edital publicação de edital e convocação das eleições com prazo de no mínimo 20 dias de antecedência para a inscrição das entidades candidatas. Prazo mínimo de 5 dias para a regularização de eventuais inscrições por documentações irregulares, inadequadas ou pendentes. Reiterar também princípios norteadores dos atos públicos para a realização das eleições. A gente tem poucas regras para as eleições e a intenção é deixá-las mais específicas no regulamento interno, no regimento interno. Aqui seria questões mais básicas e triviais. De qualquer forma, esses 20 dias a gente tem feito com prazo maior, já tem feito com prazos maiores, mas esse seria o mínimo, pelo menos numa necessidade de fazer, ela seria, vamos dizer, o piso, porque, em regra, todos esses anos a gente tem feito um prazo maior. Tá? 3. Participação ampliada dos conselheiros e entidades suplentes. Entende-se importante que haja expressa menção sobre participação ativa dos conselheiros suplentes nas atividades regulares. Por meio de lei, pretende-se deixar expressa a possibilidade de atuação dos conselheiros suplentes em reuniões de comissões, relatorias, bem como, quando aprovados pelo Pleno, representar o Conselho em atos e órgãos. Para alguns casos, a participação é resguardada ao Conselho titular, caso de votação, cuja participação do suplente apenas ocorreria pela ausência do titular. Do mesmo modo, a participação da mesa diretora deve ser reservada apenas a conselheiros titulares. Com as devidas adaptações, o mesmo tipo de participação é resguardado aos conselheiros e entidades suplentes. Então é para deixar expresso a atuação de todo o conselho. Vai votar? Não, votação é um por entidade e aí é o principal. Vai participar da mesa? Só o principal. Tá? 4. Convocação de autores de projetos de lei. Para análise contextualizada, melhor compreensão da justificativa e emissão de parecer, entende-se importante a possibilidade do Conselho convocar autoridades responsáveis pela autoria de projetos de lei em análise, como secretários e vereadores.
Tá? Então, a possibilidade de fazer uma convocação. Diferente do que a gente tem feito hoje, são convites, a convocação tem um lado mais incisivo. Tá? 5. Prazos para pareceres. Pela estrutura de reuniões ordinárias mensais, faz-se necessário que o prazo para emissão de parecer sobre o projeto, a contar do ofício recebido da Câmara, seja aumentado para 60 dias. O prazo atual de 30 dias é insuficiente para que o Conselho emita pareceres tempestivos. Tá? Então, a gente recebe, por exemplo, um ofício, vamos dizer, na sexta-feira, amanhã. A próxima reunião para se montar a comissão será em março. Então, o prazo já terá corrido, a gente não consegue discutir. Então, pedir um prazo de 60 dias para que isso ocorra. Tá? E daí faz o que com a lei orgânica nesse caso? Tem previsão expressa de lei orgânica de 30 dias? Não sei, acho que não. Eu desconheço quanto a esse assunto, tá? Mas se tiver, aí teria que ajustar. Talvez o Conselho Deliberativo. Eu acho que eu já vi as questões de conselho na lei orgânica, ela não entra nesses pormenores, não. Eu acho que está na Não, ela é legislação mesmo. específica que para certos assuntos tem que ter o parecer do CNBU. A legislação nossa já fala de 30 dias, a gente está falando de ampliar. Então eu acho que não tem. Acho que A só tem nossa lei já obrigação. trata de 30 dias. Tá? Aí teria que mudar a legislação da Câmara, o regimento da Câmara, porque da Câmara são esses prazos. Mas se a lei, se passar uma lei, o regimento da Câmara tem que seguir a lei. Mesmo sendo um ato da Câmara, ela tem que seguir a legislação. Tá? Então, de certa forma, independentemente da atualização do espírito, a lei ela se sobrepõe. 6. Parágrafo único do artigo 174 da Lei Orgânica, porque aquele parágrafo trata especificamente da participação do CNBU, especialmente nas questões relativas ao plano diretor, tá? E leis correlatas. Então aqui a gente está pedindo como se fosse uma regulamentação desse assunto, tá? Para quem não está habituado com esse assunto, é o seguinte: a lei orgânica ela exige que o CMDU tenha a possibilidade de se manifestar sobre legislações do plano diretor ou a elas pertinentes, diferentes, né? Antes do envio do projeto à Câmara. Então essa é a lógica. É importante estabelecer procedimentos básicos de participação do Conselho em revisões do plano diretor e legislação a eles correlatas anteriormente no envio do projeto para a Câmara. Como corolário da lei orgânica, o CMDU precisa ter oportunidade de emitir parecer sobre o escopo principal do projeto enviado. Frise que não há necessidade de se reanalisar cada ajuste novo do anteprojeto. Isso porque a participação do CMDU tem finalidade de emissão geral do seu entendimento quanto ao tema abordado. Por outro lado, se houver mudança posterior ao parecer do CMDU que altere significativamente o conceito ou a sistemática principal do projeto, ele deverá ser submetido novamente para apreciação do Conselho. Eu vou ilustrar para a gente. Haverá, por exemplo, uma legislação dorsal, lei de usurpação. A lei de usurpação ela exige que a gente faça uma manifestação antes do envio da Câmara. O CMDU fez a sua manifestação, é natural que o Executivo faça as suas alterações, ponderações, acolha, não acolha. É normal, a gente consulta. Se ela fez os ajustes, não precisa reencaminhar para o CMDU, vai mandar para a Câmara, porque a Câmara posteriormente vai encaminhar para a gente. Agora, se houver uma alteração completamente que mude totalmente a característica, descaracterize aquela legislação, aí ela precisa encaminhar para o CMDU. Bom, então é nesse escopo que a gente está sugerindo esses ajustes, tá? Aí eu vou seguir aqui. Da mesma forma, considerando a intenção da lei orgânica, o prazo de análise do que deve ser razoável para a emissão do parecer. No caso de legislações não urgentes, o prazo mínimo deve ser 60 dias. No caso de legislação que possa ter urgência, o prazo mínimo deve ser de 30 dias. Em caso de legislações mais complexas, como plano diretor, como criação ou alterações amplas de leis de parcelamento, zoneamentos e afins, o prazo mínimo deve ser de 90 dias. Então, a gente está sugerindo
um prazo para que se possa fazer isso de forma pensada. Assim como o executivo precisa do seu tempo, concomitantemente ela vai submeter que o CNBio pode, quando tiver já a espinha dorsal, o CNBio pode se manifestar nesse período. Tá? A intenção não é criar um vácuo de 90 dias a mais. A intenção é que quando o executivo está encaminhado, ela comece a fazer suas próprias revisões, a gente também possa fazer, inclusive, junto com o executivo e trazer as sugestões. Então é algo colaborativo. No mais, quando o projeto de lei de tais assuntos estiver tramitando na Câmara, o CNBio enviará seu parecer no prazo normal. Naturalmente, boa parte das discussões já terão sido enfrentadas pelo Conselho na fase de elaboração do projeto pelo Executivo. Portanto, mesmo em se tratando de normas complexas, o Conselho poderá emitir seu parecer sobre os ajustes e alterações que até ali ocorrerem em prazo ordinário. Claro, está sujeito a ter questões nesse meio do caminho, mas se a gente pensar num aspecto de uma marcha normal, funcionaria super bem. Tá? Por fim, acréscimo de entidades de representação. Foi sugerido o acréscimo de uma entidade de segmento ecológico e acréscimo de uma entidade de segmento empresarial. Aqui a gente fez explicações. Vocês querem que eu leia o próximo tópico que traz exatamente a sugestão de alteração do texto? Ou a gente pode pular essa parte? Então, assim, a base do que a gente está pedindo de alteração a gente já tratou aqui. Aqui em diante, nessas 3 páginas seguintes, cada um desses itens tem um correlato, uma correlata sugestão de alteração textual da lei. E assim, a gente não tem informação tem um nome, né? Mas como se escreve leis, a técnica, né, de se escrever leis, a gente não tem essa informação. Então, provavelmente vai ter um erro do executivo. Não sei se eu dou ali, eu não escutei. Como é que ficou as universidades? Houve mudança? Das universidades, bem levantado, porque isso foi objeto da conversa em novembro ou em outubro. Não houve mudança. A única sugestão que a gente fez nesse relatório aqui é de correção do nome da PUC. Não, é isso eu vi. Só. Mas é que a gente sugeriu que houvesse mudança, né? Então, isso foi tratado, mas na nossa reunião a gente não levou isso em consideração. Então, a gente pode fazer essa Você não inclusão. acha importante? Eu acho que isso pode ser tratado com naturalidade. Em dezembro ou em novembro? Em dezembro não. A sugestão. Porque as vagas são cativas também. Eu acho que deixar mais uma universidade. Eu era mais agora. ou deixar de ser. A ideia, Pode falar, desculpa. eram 3 pontos aí para se discutir. O primeiro é o secativo. Eu acho que não tem sentido de identidade e nem outro, inclusive, porque eu falo uma falta. A segunda era aumentar uma vaga também na universidade pelo motivo Número de universidades. Pensar o número de universidades tem a criação do CNBio. Eu acho que 2 não tá boa. Não. Quantas universidades de arquitetura? Não, Quantas entidades tem? Quantas segmento por segmento? A terceira. Não, mas o negócio é que você tem mais universidades do que na época. Desculpa, pois não. Sim, né? Eu acho a E não dá o igualdade nome. e a Não dá o nome. desigualdade hoje das universidades. A primeira é não ser cativa, a segunda é contar se vem ou não vem que pede a vaga. É que hoje não perde, né? Hoje Ah, não é pede. cativo, né? Não, Sim. mas o cativo eu dizer o seguinte, você tirou de cativo, tem que colocar que segue o mesmo Sim, das outras isso das competências. outras. se puder por lei, Perfeito. é As Né? universidades que quiserem se apresentam a Porque não ser documentação, cativo depois e faz a faltar e votação. não perder, fica cativo. Claro, exato. Hã? Exato. Né? O fato de não ser cativa já implica na submissão delas todas as regras que os demais lugares não Isso, juridicamente eu não sei, só estou levantando os pontos que a gente levantou. O segundo é aumentar uma, pelo Tá. menos uma. Esses foram os 2 pontos. Né? Tem mais universidades na cidade,
tem cursos de arquitetura e engenharia civil. Todos Então, relatos que podem participar A do partir conselho. do próximo ano é eleição. Você tem essa coisa da... Daqui a pouco participa de 35 conselhos. Então, a reitoria hoje está levando mais a sério, está pedindo relatório, eu entrego relatório de todos os conselhos que participam da reitoria. Então, só participa quem pode ir. Essa é a exigência do reitor. Então, inclusive, a escolha dos representantes hoje são professores com dedicação exclusiva, que têm realmente possibilidade de apresentar a universidade. A gente teve um problema recente no Conselho da Mulher, que faltou 3 vezes, perdeu a lugar. Perdeu? Então os outros conselhos também têm. Todos os então a mas é mais certo, né? as vagas não são cativas. Porque só fica com sempre. Não tem sentido de Tem bastante atividade para falar. Quando formou o CNDU, a Você já tem discussão conselho. urbanística não era tão complexa, era E só menor. tinha 2 universidades. Exato. Então, foi interessante. E a Depois PUC foi... começou a É uma coisa assim, acho que mudou. Eu acho que esse é o ponto fundamental da mudança O da mundo lei. é saudável. Um pouco saudável. Só tinha as duas mesmo. Isso é uma alteração de lei, né? Porque eu estou entendendo. Sim. E vai para o jurídico. O jurídico vai analisar se isso não for legal, eles vão Não, voltar. legal. Se ele falar que é legal, aí eu vou querer entender. Vou ficar Sim, curioso. não, Nem é curioso. mas vai vamos ficar fundamentar, mas vamos fundamentar. Não ficar curioso. É, uma Não, sim, mas vaga, tem que sim, fundamentar. Mas daí tem que tirar o nome de PUC e Unicamp, tem que botar só as universidades. Duas ou três. Já mudou o mundo. Foi importante isso lá atrás, mas hoje Até a própria universidade, outras universidades a chegaram. própria universidade está dizendo, eu não quero nativo, eu quero que Tá. apresente Eu vou relatório. pedir uma ajuda só, porque a gente já sugere isso pro parecer. Eu vou pedir uma ajuda. Como que a gente conceitua as universidades que estão aptas a participar do CMDU? E a minha pergunta é no seguinte sentido. Precisa ser universidade, pode ser instituto de ensino, precisa ter curso de engenharia e arquitetura, ou engenharia ou arquitetura, enfim, como que a gente faz essa conceituação? Eu acho que tem tantas atividades profissionais que envolvem o planejamento urbano, cara, que deixar só. Só arquitetura mesmo, acho que é uma pecado. Eu, assim, acho que universidade já qualifica o centro. Universidade. E tem que ser de Campinas, Mas acho que isso é importante também. porque universidade senão- Não, tem. Não sei de Campinas, mas tem Universidade sede de em Campinas só tem Sede PUC não, mas e curso, Unicamp. Não, mas você pega a Mackenzie tem sede em Campinas. Não. Pode. Pois é. E algum campus em Campinas? E Isso. tem algum campus em Eu Campinas? acho que sim. Isso acho que é importante. Oi? A sugestão é de aumento de uma vaga também. Acho que 3 vagas, acho que é. Acho que tem as entidades. As entidades têm mais Universidade Paulista. Não, mas o nome de universidade. Depende do São- segmento. Muito sério. São 19. Como é que é? entidades. São 19 entre executivo Executivo meio. tem um terço, é isso? Universidade. É porque tem que ter o nível da paridade também. Vê isso. Paridade depende, não aqui no Aqui no centro não tem que ter. Tem 4 O executivo vagas. só tem 4 vagas aqui. Hã? Por quê? Executivo? Duas. 2 vagas, menos 20. Quem que tem duas? Nada? Executivo. Então, É, só quer aumentar. Você não quer aumentar? Não quer aumentar? Pode aumentar. Quer deixar uma Fala, agora eu quero saber. Se o executivo quiser aumentar, esse é o momento. Não perguntou para o executivo, então eu vou falar. E assim, eu sou favorável, eu acho que o executivo pode ter mais mesmo, às vezes tem mais, a gente tem aqui, pode ter alguém de uma secretaria do Verde, pode ter Então, o executivo acho que podia entrar a qualquer tempo. É só CEMURB e planejamento. Tem da CEMURB também. Ah, tem duas Só porque duas? você pode A eliminar. documentação você puxa, não é? Não Lá fora. E quem precisa ver também como Nós deixamos de ver da CEMURB. Ó, nós, Acho que mexer no nós executivo, resolvemos acho que a não nossa precisa. Então explica pra gente, porque aí O Fábio, Eu acho que poderia entrar o verde. o nome fantasia, muitas universidades usam universidade. Não, precisa Vou ser. colocar os outros. Fantasia. A sigla. Tá, A você sigla. vai colocar aqui. Universidade A tal, aí tradução depois é vem. centro universitário. Sim, não chega. Vocês, por exemplo, Não, mas daí eu acho que poderia ver
tecnicamente tem que ser uma O universidade. contrato social. Mas como foi a Não, estou dizendo, mas tu usa o nome no Quem que deve essa uma universidade? Tem parâmetros. Tem que ter Pesquisa, pós-graduação. Então, eu acho que esse é o que Pesquisa, precisa. extensão, mestrado. Perfeito. tem que ter pesquisa, extensão, graduação. Eu acho que é legal. Então, conceitualmente, a gente está falando então, de universidades. Tem nenhuma restrição quanto ao curso A, B ou C. E ser de Campinas. Tá, ter Campinas. Universidade com pelo menos um Um campus campo. em Hoje você tem uma Porque senão é online. uma profissional. Mas não Isso vai ter uma- não vai fechar para quem privada. tem engenharia, arquitetura ou... Eu acho que não, porque é o que a gente está conversando com Entrar planejamento uma nutrição. amplo, né? Não, ó, Bom, aí vai não. depender do eleitoral, da comissão eleitoral. Aí ela Não, é existe a entre eles. Ah, o Eles parecer trabalham. vai ser filtrado É, tá na lá, comissão né? eleitoral. Química, né? Tipo, aparece um. Aí a gente pode. É, no condena aparece umas coisas para ser. Não dá, aí você fala, tá fora. É, se for uma, Aí você pelo lê o menos, estatuto, No caso, não combina. Qual que é a outra? Mas acho que Olha, a Aline tá rápida, muito hein? interessante. E aí e deixa a critério da comissão eleitoral. Porque eu vou dizer, de repente vem alguém de química, não tem nada a ver com. Ah, mas não pode. É isso. Aí você não pode ligar. Não. Já aconteceu Entendo que não, que mas naquele tá. representante Tem que não estar vieram. no. Não, Então, aí a própria comissão eleitoral elimina. a comissão não pode eliminar essa pessoa. Não pode. Não. Aí é... Ah, no Condema elimina. no O Condema voto elimina. Se o estatuto dela não cumpriu de acordo com o que é o conselho do meio ambiente, Sim, você não deixa perfeito. entrar. Perfeito. Eu digo assim, como instituição, se ela é uma universidade, vou supor, vou trazer um exemplo. Dentro do urbanismo existem estudos dentro da área do Vai direito. tirar. O urbanismo não é uma área estritamente do direito, pelo contrário. É uma área mais da É o arquitetura. cativo é o seguinte, Mas tem gente que faz na parte de finanças. Tem gente que faz isso na parte de trânsito. Ou é correlato, que é engenharia de trânsito. Química, química eu não sei, desconheço. Química Não. Os caras que estudam latim, Alguém pode ter ali uma. Eu acho que sendo universidade, ela está representando a universidade. Vamos colocar assim, que tenha É isso que a gente precisa entender. Relatos, Não cabe chegar aqui uma comissão, a Célia e o presidente e a diretora e falar assim, não, no nosso entendimento a sua área não tem relação. A gente precisa deixar o objetivo. No Condema eu acho que é mais objetivo. deve estar mais específico. Mais objetivo. Tem que deixar o objetivo. Isso daí é um elemento focado. Porque na última eleição, na penúltima, sei lá, já aconteceu isso. De legal. O estatuto não tem. Tem que ter, é mais específico. Tem que ter um item da organização ou da associação, ou de quem quer que seja, que tenha algum ponto em comum com com o que é o Condema. Tá. Nesse caso a gente Aqui é tem. diferente. É mais amplo. A gente tem o segmento empresarial, a gente tem o segmento sindical, tem o segmento social, tem o segmento ecológico e o segmento universitário. Então, se ele for universitário, está dentro. Né? Se aparecer alguém no sindicato que não tem relação com construção, Mas tipo, o sindicato dos petroleiros. Ele vai disputar uma vaga. vai disputar vaga. Ah, tá. Ele pode, Se ele for o único. Vai disputar vaga. E os sindicatos vão decidir quem eles vão eleger. A OAB mesmo, ela não é. Assim, tem muito advogado que nem sabe que existe um direito urbanístico. Mas deveria saber, né? Isso está dentro da grade horária. Pra minha alegria, né? Tá perdendo Se tempo. ele não. Se ele Deveria saber. Estude. Tá, vamos fechar então para uma votação. Não dá pra falar que você não existe. Você não conhece, né? Pois não, Fábio. Você pode não saber muita coisa daquilo, mas. A vaga é da instituição, certo? Ou da Da universidade, no caso. universidade, do IAB, Sim. escola e tal. E são eleitas pessoas. Não, Participam as pessoas. não. A entidade, se a qualquer momento que se o Secov quiser me trocar, pode ficar competente. Tá, se o presidente da OAB falar assim, Ronaldo, Está fora. tchau, a vaga continua aqui. Isso. É a vaga da entidade. Só a presidência de cada pessoa. Tem conselho, isso é claro no Estatuto nosso, né? Bom? Isso é claro no. Sim. Tem conselhos que a pessoa às vezes é eleita e tem um problema, não, mas representa a universidade. Não,
foi eleito. Então. É eleita a entidade, não é A isso? entidade. É. Mas tanto que tá o nome primeiro da entidade. Aqui, né? Exato. Aqui está assim, bem claro isso. Eu não tive esse olhar crítico sobre isso, mas pelo que a gente tem histórico, é entidade. Lá ele diz que é entidade. A exigência do presidente da Não, por outros entidade, conselhos a gente já teve a problema. exigência do presidente Essa você da tá falando entidade porque- indique 35 conselhos. E Você participa de 30 deles? Não, só 3. eu não estou com um documento aqui, pelo menos é o mas eu creio que é é. nossa. Mas eu acho que é a entidade, não é a Sim, pessoa. sempre foi, não é pessoa. Semana que vem tem outro. Onde tem a votação para a pessoa é na mesa da presidência. Ali não é. Esses cargos de direito. Isso. Suponhamos que eu venha sair, não vai entrar o Eduardo Papamanoli aqui no meu lugar. Como presidente. Como né? presidente. Nem como membro do Mas conselho. como conselheiro, como conselhos para fazer a votação. Ele faz normalmente. Isso eu acho que Isso tá claro na Nós nossa somos lei. todos iguais, independente da entidade que a gente está representando. Exatamente. A ideia é para se tornar todos iguais. Exatamente. Bom, então eu vou aqui só colocar então cativo não e acrescentar uma universidade desde que ela tenha campus em Campinas, né? Campus não, desde que ela esteja estabelecida em Campinas. Porque campus também tem um critério técnico que pode dar problema. Também estabelecida, né? E a outra ideia, a amiga deu, que boa também. Como é que você fala? Não, eu falei que não pode ser campus, não concordei com ele. Se for um curso só, não pode. Então acho que, como ele falou, Claro. Estabelecida em Campinas, né? Tá bom. Então vamos para a votação. só voltando, aí como ficaram as outras, acrescentou uma vaga em qual outro segmento? Empresarial e ecológico. Empresarial e outra em ecológico. Isso. São os segmentos que a gente tem historicamente as votações em todos os anos a gente tem votação. Os outros segmentos existem, às vezes tem votação, às vezes não tem, às vezes Não falha, né? Às vezes falta, né? Falta Isso, então, né? Tanto é que está faltando hoje, né? sim. Temos vaga, Mas né? vai chegar no momento aí que ele vai falar da... Gente, aproveitando, isso aqui não seria enviado para a prefeitura, tá? Mas aproveitando a questão do regimento interno, quais são as sugestões de alteração feitas? E aqui não é mais a lei, é para o regimento interno. Para a gente fazer um detalhamento melhor das eleições das entidades. Então, isso é uma decisão que o nosso quórum, um quórum especial a gente faz, então não precisa de lei, nada. Detalhar a transição entre eleições de novas entidades e mesa diretora, porque de 2 em 2 anos coincide a mesa diretora com a eleição das entidades. E sempre tem esse momento, esse descompasso, porque precisa fazer a eleição, como a gente fala, posse, né, das entidades, e na sequência se faz. Então, organizar essa transição. A gente resolver a questão da comunicação prévia antes da exclusão de entidades que tenham ali as ausências. Isso já está, mas isso tem ali algumas misturas de informação. Tem uma informação misturada, então a gente quer resolver essa questão. Existe uma previsão no regimento interno de que a ordem do dia ela é inflexível. Vamos flexibilizar. Então, por exemplo, a gente está ali a gente está tratando aqui seguindo a ordem, mas por algum motivo alguém precisa sair, alguém, um relator, a gente altera na hora, inverte. Esse tipo de coisa que não é razão para. Eu só coloco inversão de pauta, não pode. Exato. Como tem sido feito Acho que isso não é um problema direto. Mas só deixar isso escrito. Não, mas no regimento interno precisa de um quórum especial para inverter a pauta. Não faz sentido nenhum. Não, quem está na reunião que decide. E o Ronaldo, no regimento Só faltar. interno fica claro, a gente põe dúvida, fica claro que precisa ser notificado a pessoa que presta. O regimento interno ele fala de notificação Mas por quem? pela Secretaria Executiva. Ele está claro isso. Contatos Então, cadastrados. a lei ela trata da exclusão automática, o regimento interno fala de notificação. Como esse é um ato de proteção do direito da entidade, eu já conversei inclusive com o Cássio, que o Manuel tem que saber.
como ato de proteção da entidade, a gente entendeu que o ideal não é fazer automático como está a lei, mas como ela é protetiva por decisão do Conselho dentro do regimento interno, de manter essa regra do regimento interno. Tá? Que É bom, porque aí a pessoa já se livra também, né? Ela não pode faltar mais nenhuma. Foi comunicado. Avisa antes da avisou. É melhor. Ele não atualizou o e-mail, ele não Mas aí não é recebeu. culpa sua. Não, é a culpa sua. Então, Até que essa comunicação não Exato. precisa ser formal, ela precisa formal no sentido de mandar Sim, um carta horária, intimar com Um e-mail pode ser um mas ela e-mail. precisa ter um documentado, uma formalidade mais Mas nesse simples. caso que a Celinha está falando, Então, por mas o exemplo, que ela ele manda um alegou? e-mail para a pessoa e Ele mudou o alegou que e-mail. eu não recebi. Publicar no Diário Oficial perguntando de leigo, hein? É complexo? Porque ali, em tese, é o lugar. Não, é na ata da reunião. Se na ata tiver... A ata eu sei que vai publicar. E publicar vai, chega para os e-mails. notificação. Mas, gente, assim, Eu acho que ficou eu vou até incluir uma exposto, questão acho. aqui. Não, mas isso Não, perguntei deveria como- deixar claro, viu? Porque Uma fica- coisa é o que a gente fica está uma hoje, coisa a gente sabe o pessoal futuro. depois. Exato. A gente tem que fugir dessas questões de diário oficial e a pessoa tem que ter o e-mail ali apto para receber e ponto, né? Mas aí é responsabilidade da pessoa. Se Ninguém só quer fez deixar. nada, se ele mandou um O e-mail cara entrou, não sabe. Tem uma sugestão, Supõe-se Val. que ele sabe o que está fazendo. Em toda a ata deve Só e-mail avisa. Ele tem a obrigação de falta avisar. das pessoas. Nós não temos nada a ver com isso. Saber que tem duas, tem três. No final da ata já fazer uma somatória. É uma forma, inclusive, de comunicar, porque na medida que vai para os... Isso aí saindo na ata vai para o diário oficial também. Vai, Não precisa comunicação nenhuma, é só colocar. Então, isso É fazer um quadro para organizando, ser estão avisado. organizando para isso. A presença Todo serve mês, para colocar um quadro, por isso que é preciso assinar, porque não foi, às vezes Tem a lista aí. online, a pessoa não se identifica, aí vai ficar com falta. Não, aí a obrigação do assinar ou de se comunicar que está presente é nossa, né? De cada um de nós. Não, mas na virtual tem a chamada também. Mas Aí você sabe qual é o problema responde, da aí lista? Você vai marcando quem tá. A gente Se pode você põe no estabelecer isso, final porque da ata, todos eles fazem pode haver um erro. Ah, é bom ter. No Condema a gente põe, inclusive, essa lista. Só pode É, nos ter congelados. No sobe no computador, e aí você vai ler Não, e vai identificar. mas se houve um Ok. erro, Conforme está vai na entrando, ata, ele eu você tenho pode direito aqui depois. Mas é uma responsabilidade grande. corrigir meu erro. seguinte. Mas é melhor você pôr Eu esse chego em documento aqui, setembro, ó, eu na não sei tela. quantas vezes eu faltei. E aí você faz a Tá chamada. na ata, faltou. Se a pessoa entrar depois, ela vai falar, olha, eu tô aqui também. Viu? Mas aí não é sua Ronaldo, essa ideia da responsabilidade. empresa é super importante, viu, Ronaldo? Eu O só fazer sistema uma de observação cálculo é aqui. independente ou a pessoa que vai falar assim, olha, eu não vou poder comparecer, ele dá uma Todos sabem satisfação chamar. junto à falta. No Congresso de Sociedade, Tem suplente, o Campo Grande tem todos tem sabem. suplente. Melhor. Não é que ele só comunica, só Se ele não avisa, não. comunicou Porque às vezes a pessoa entra no Então é entidade de falta independente. Não dá pra não fazer. pessoa que fica muito toda hora na lista. Eu estou pensando na seguinte ideia, eu já satisfação, tudo mais. Ele continua só uma eu tô final de toda a A janela que tá